Eu sempre achei que dessalinizar a água do mar era simplesmente filtrar a água e retirar o sal, até ver todo o processo de uma usina de dessalinização de milhões de dólares. Só então percebi que a água dessalinizada que bebemos no dia a dia depende de um sistema industrial extremamente preciso. Hoje, com uma animação em 3D, você vai entender completamente como a água do mar se transforma em água potável dentro dos padrões. Muita gente se pergunta por que não basta usar equipamentos potentes para bombear a água do mar. Mas se a velocidade de captação for muito alta, peixes, camarões, algas e lixo flutuante ficam presos pela sucção, entopem as tubulações e podem danificar todo o equipamento. Por isso, a primeira etapa inteligente da dessalinização é uma captação lenta com 2 barreiras de proteção. A usina reduz propositalmente a velocidade de entrada da água. Primeiro, ela passa por uma grade grossa que bloqueia madeira, plástico, peixes grandes e outros resíduos de grande porte. Depois, atravessa uma grade fina, responsável por reter peixes pequenos e impurezas menores. Dessa forma, toda a linha de produção é protegida desde o início. Após passar pelas 2 barreiras, a água segue por um grande túnel até a estação subterrânea de bombeamento. Bombas de múltiplos estágios mantêm o fluxo estável e enviam a água para a etapa de pré-tratamento. Nesse momento, a água parece limpa, mas ainda contém terra, algas, bactérias e diversos tipos de matéria orgânica invisíveis a olho nu. Para fazer essas pequenas impurezas se agruparem e sedimentarem, os engenheiros utilizam um processo baseado na neutralização de cargas elétricas. A terra, as bactérias e as algas possuem carga negativa. A usina adiciona produtos químicos com carga positiva. Quando essas cargas se neutralizam, as partículas que antes permaneciam suspensas perdem essa capacidade e começam a se unir. Esse processo é chamado de coagulação. Depois da coagulação, a água entra no tanque de floculação, onde é agitada lentamente para que as pequenas partículas continuem se unindo e formem flocos visíveis. Na sequência, a água passa pelo processo de flotação por ar dissolvido. O equipamento injeta uma grande quantidade de microbolhas que aderem aos flocos e fazem com que eles subam até a superfície. As impurezas da camada superior são removidas por raspadores mecânicos, enquanto na parte inferior permanece uma água inicialmente limpa. Mas isso ainda está longe de ser suficiente. Ainda existem areia fina, bactérias muito pequenas e pequenas quantidades de matéria orgânica. Por isso, a água passa por filtros de 3 camadas para uma purificação mais profunda. A camada superior é de antracito, a intermediária é de areia de quartzo e a inferior funciona como camada de suporte. Cada uma delas retém as impurezas restantes. Com o tempo, esses filtros ficam entupidos. Quando isso acontece, o sistema realiza automaticamente uma lavagem reversa, permitindo a reutilização do material filtrante. Existe um detalhe técnico que pouca gente conhece. Para impedir que algas e bactérias obstruam os filtros, adiciona-se cloro à água antes dessa etapa. Porém, a principal membrana de osmose reversa é feita de poliamida e é extremamente sensível ao cloro. Por isso, existe uma etapa de descloração. Nela, adiciona-se metabisulfito de sódio para neutralizar o cloro residual, transformando as substâncias corrosivas em sais inofensivos. Dessa forma, mantém-se a desinfecção da água e protege-se o equipamento principal. Em seguida, a água passa por uma camada de carvão ativado feito de casca de coco. Ativada em alta temperatura e sem oxigênio, essa casca possui inúmeros microporos em escala nanométrica, capazes de absorver matéria orgânica, resíduos de pesticidas e substâncias úmicas por meio das forças de Van der Waals. Depois, a água atravessa filtros de precisão em escala micrométrica, responsáveis por reter todas as partículas ultrafinas. Agora chega a etapa mais importante. Embora a água pareça completamente limpa, sua salinidade ainda é de aproximadamente 35.000 ppm. A verdadeira dessalinização começa nesse momento. A água do mar é enviada para bombas centrífugas de múltiplos estágios, acionadas por motores de indução trifásicos, que funcionam continuamente, 24 horas por dia. A pressão aumenta gradualmente até atingir entre 55 e 88 bar, suficiente para lançar um jato de água a quase 800 metros de distância. Toda essa pressão existe para vencer o processo natural da osmose. Em condições normais, a água doce atravessa naturalmente para o lado da água salgada
aplicada até equilibrar a concentração. Na osmose reversa, acontece exatamente o contrário. A alta pressão força a água a atravessar a membrana no sentido inverso. A água do mar pressurizada entra em membranas enroladas de osmose reversa. A superfície dessas membranas possui poros de apenas 0,1 nanômetro, permitindo a passagem apenas das moléculas de água. Íons de sal, metais pesados, bactérias, vírus e minerais ficam retidos. Muita gente se pergunta como uma membrana tão fina suporta uma pressão tão elevada. Na verdade, ela possui uma estrutura composta por 3 camadas. A camada externa de poliamida realiza a filtragem. A intermediária suporta a pressão e a inferior, feita de poliéster, fornece reforço estrutural. Entre elas, existem espaçadores e canais de fluxo, e todo o conjunto é enrolado de forma que a água passe com estabilidade sem romper a membrana. O funcionamento em série dessas membranas também exige cuidados. Nas primeiras, a concentração de sal é menor e a eficiência é maior. À medida que a água avança, a salinidade aumenta rapidamente, tornando as últimas membranas mais sujeitas ao entupimento. Por isso, elas precisam ser substituídas com maior frequência. Ao final desse processo, o conjunto de membranas produz 2 fluxos. De um lado, água doce purificada. Do outro, salmoura altamente concentrada, com TDS que pode chegar a 50.000 ppm. É nesse ponto que entra um dos maiores sistemas de economia de energia da usina. A salmoura de alta pressão ainda contém uma enorme quantidade de energia. Descartá-la diretamente seria um grande desperdício. Por isso, a usina utiliza dispositivos de recuperação de energia. Por meio da rotação de um rotor, a energia da água de alta pressão é transferida para a água de baixa pressão. Assim, sem consumir eletricidade, a água bruta é pressurizada para mais de 58 bar. Em seguida, uma bomba de reforço fornece apenas a pressão complementar. Somente essa tecnologia reduz o consumo de energia da usina em cerca de 60%. A salmoura tratada não pode ser descartada perto da costa, pois isso poderia matar os organismos marinhos da região. Para evitar esse problema, a usina instala longas tubulações que chegam ao mar profundo. A salmoura é liberada por diversos difusores de alta pressão, misturando-se rapidamente com a água do mar e reduzindo os impactos ecológicos. Mesmo assim, a água doce produzida ainda não pode ser consumida diretamente. A osmose reversa remove praticamente todos os minerais, deixando a água levemente ácida e com sabor desagradável. Para corrigir isso, os engenheiros injetam dióxido de carbono e fazem a água passar por um leito de calcário, repondo os minerais naturais e ajustando o pH para cerca de 8, formando uma água levemente alcalina. Por fim, adiciona-se uma pequena quantidade de cloro para desinfecção, evitando a proliferação de bactérias durante o transporte por longas distâncias. Essa é a lógica completa de uma grande usina de dessalinização. Uma instalação desse porte pode produzir quase 1 milhão de metros cúbicos de água doce por dia, processando cerca de 6.000 litros de água do mar por segundo. A transformação da água do mar em água potável parece simples, mas por trás dela existem dezenas de processos precisos, inúmeras decisões técnicas e diversas soluções voltadas para a economia de energia. No futuro, a dessalinização em águas profundas poderá mudar completamente esse cenário. A pressão natural do mar profundo poderá fazer a água atravessar as membranas automaticamente, tornando necessário apenas bombear a água sem aplicar alta pressão. Essa tecnologia poderá transformar completamente o consumo de energia da dessalinização.